Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava de um azul profundo naquela manhã, e o aeroporto JFK fervilhava com a atividade habitual. Viajantes apressados, anúncios no microfone, malas rolando pelas esteiras rolantes. Em meio à multidão, Marcus Jefferson se movia com uma segurança silenciosa. Seus sapatos brilhantes e ternos sob medida traíam seu status de CEO bem-sucedido, mas seu olhar permanecia suave, atento aos transeuntes e seus passos. Marcus fundou Tecnologias Jefferson, uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial, e havia assinado recentemente um contrato recorde com uma grande corporação internacional. No entanto, apesar do sucesso, ele manteve uma humildade rara, não gostava de chamar atenção, preferindo discrição e trabalho duro à ostentação. Enquanto caminhava em direção ao portão de embarque, com os fones de ouvido tocando música clássica, ele passou por Cynthia Harper, a comissária de bordo responsável pela classe executiva. Cynthia tinha 38 anos, cabelos loiros impecavelmente penteados e uniforme impecavelmente passado. Mas por trás daquele sorriso profissional escondia-se uma arrogância sutil, tingida de preconceitos que ela nunca ousava expressar em voz alta, exceto para certos passageiros. Assim que seus olhos encontraram os de Marcus, uma sombra passou por seu rosto. Ela ergueu uma sobrancelha imperceptivelmente e deu um passo para trás, um gesto quase imperceptível, mas carregado de julgamento. Um pequeno monólogo se formou em sua cabeça, mais um. Ela suspirou, convencida de que um homem negro bem vestido na classe executiva estava fora de lugar. Marcus, por sua vez, não notou nada. Sorriu para os outros passageiros, trocou uma palavra educada com um comissário de bordo e acomodou-se em seu assento na janela, pronto para o voo. Pegou seu laptop para revisar os últimos números da empresa e preparar suas apresentações. O avião decolou, e o rugido dos motores pareceu anunciar uma viagem comum. Mas ele ainda não sabia que aquele voo se transformaria em uma lição de dignidade e karma para alguém que pensava poder julgar pelas aparências. Uma simples atitude racista desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria o destino de várias pessoas a bordo. O avião já estava lotado quando Marcus Jefferson entrou pela porta da classe executiva. Os assentos de couro creme refletiam o brilho suave das luzes do teto, e o ar estava perfumado com um aroma sutil de loção pós-barba e desinfetante. Os passageiros se acomodaram com seus tablets, revistas e bebidas de boas-vindas. Marcus caminhava calmamente com um leve sorriso no rosto. Cumprimentou a equipe educadamente, anotando mentalmente a eficiência dos comissários. Mas assim que passou por eles, Cynthia Harper, ela parou por um momento, seu olhar fixo nele, uma mistura de surpresa e desprezo em seus olhos. Senhor Jefferson, o senhor está na classe executiva, não é? Ela perguntou, com a voz controlada, mas um pouco ácida. Sim, obrigado, respondeu Marcus com um sorriso gentil. Tirou o passaporte e a passagem eletrônica, permanecendo impassível diante do que já percebia como uma atitude fria. Cynthia desviou o olhar e sussurrou algo para seu colega próximo, um pequeno comentário que nenhum outro passageiro conseguiu ouvir, mas carregado de julgamento. Ele parece estar tentando se passar por alguém. Marcus sentou-se perto da janela e olhou para o céu. Sabia que algumas pessoas tinham preconceitos, mas aprenderá a ignorá-los. No entanto, um leve desconforto pairava no ar. Os outros passageiros pareciam trocar olhares furtivos, sentindo a tensão. Marcus, profissional e calmo, pegou seu laptop e começou a verificar seus e-mails e documentos para a importante reunião que o aguardava em São Francisco. Enquanto o avião decolava, Cynthia desceu o corredor com sua cesta de boas-vindas, sorrindo para todos os passageiros, exceto Marcus. Seu olhar o percorreu com frieza calculada, e ela passou sem lhe oferecer a bebida ou lanche de boas-vindas. Marcus olhou brevemente para cima e observou o gesto, optando por manter a calma. Mas uma pergunta começou a se formar em sua mente. Por que esse tratamento diferente? O voo mal havia começado, mas uma fronta invisível já se instalara entre eles. Marcus ainda não sabia, mas essa atitude racista desencadearia uma série de eventos inesperados que colocariam Cynthia cara a cara com seus próprios preconceitos, e a fariam se arrepender amargamente de seu comportamento. Poucos minutos após a decolagem, o alarme soou anunciando o início do serviço de refeições. Os passageiros da classe executiva aguardavam impacientemente, alguns conversando baixinho, outros folheando as revistas sobre as mesas. Marcus, concentrado em seu laptop, ergueu os olhos quando Cynthia Harper apareceu com o carrinho de refeições.
Ela se aproximou dele, mas seu sorriso dessa vez foi quase imperceptivelmente sarcástico. Senhor Jefferson, disse ela num tom que pretendia ser educado, mas que revelava uma condescendência gélida. Infelizmente, não temos mais comida para o senhor hoje. Marcos piscou surpreso. Como? Perguntou com a voz calma, mas firme. Cíntia deu de ombros levemente. Como eu disse, não sobrou nada para você. Talvez você pudesse comer só umas frutas ou biscoitos. Ela gesticulou em direção a uma bandeja ao fundo, mas não era nada comparado às refeições completas servidas aos outros passageiros. Marcos respirou fundo, optando por não se deixar levar pela emoção. Acredito que todos os passageiros da classe executiva têm direito a uma refeição completa, certo? Disse ele baixinho, tentando entender se aquilo era um erro. Cíntia o olhou de cima a baixo, com um sorriso frio nos lábios. A política é assim hoje em dia, respondeu secamente, e se virou para servir os outros assentos, ignorando Marcos completamente. Os olhares dos outros passageiros começaram a se voltar para eles. Alguns trocaram olhares constrangidos, outros murmuraram comentários. Uma mulher sentada ao lado de Marcos olhou para ele com ar de quem se desculpava, enquanto um homem mais velho balançou a cabeça levemente, visivelmente chocado com o comportamento da aeromoça. Marcos, apesar do crescente desconforto, manteve a calma. Guardou o laptop e murmurou para si mesmo. Tudo bem, eu espero. Mas por dentro, sentia uma raiva fria fervendo, não da própria Cíntia, mas da flagrante injustiça da situação. Para Cíntia, cada sorriso educado que ela dava aos outros passageiros reforçava seu senso de superioridade. Ela acreditava que Marcos não ousaria dizer nada. Mas o que ela não sabia era que a descrição e a calma de Marcos não eram fraqueza, mas uma paciência silenciosa que logo se transformaria em uma lição inesquecível para ela. O carrinho de comida percorreu o corredor ruidosamente. Os passageiros da classe executiva recebiam suas refeições quentes, com sorrisos radiantes revelando o simples prazer de um serviço atencioso. Marcos permaneceu sentado, observando calmamente a cena, enquanto Cíntia passava por ele sem nem diminuir o ritmo. Eu não entendo, murmurou Marcos para si mesmo, vendo a bandeja de frutas passar bem ao lado de seu assento. Como isso é possível? Alguns passageiros, atentos à situação, começaram a trocar olhares surpresos. Uma jovem de terno sussurrou para o vizinho. Você viu o que ela está fazendo? O homem assentiu visivelmente chocado. Cíntia continuou seu turno. Cada sorriso que dava aos outros passageiros contrastava fortemente com o desprezo que demonstrava por Marcos. Ela acreditava que ignorá-lo o diminuiria, que ele permaneceria em silêncio e que ninguém notaria sua arrogância. Mas Marcos não se intimidou. Respirou fundo e sorriu levemente, sua postura ereta e confiante chamando a atenção sem precisar. Alguns passageiros começaram a cochichar entre si, alguns desaprovando abertamente o comportamento da comissária de bordo. Naquele momento, um casal sentado em frente a Marcos se inclinou levemente e sussurrou. Isso é inacreditável. Ele está na classe executiva, e ela o trata assim. Marcos permaneceu calmo, mas mentalmente já planejava como resolver a situação sem perder a calma. Sabia que ceder à raiva daria a Cíntia exatamente o que ela procurava, um momento de superioridade. Enquanto isso, Cíntia sentia um desconforto crescente, embora jamais admitisse. Os olhares dos passageiros, alguns solidários, outros claramente desaprovadores, começavam a pesar sobre ela. Ela sentia uma tensão invisível mas palpável pairando no ar, um sinal de que a situação estava saindo do controle. Marcos fechou o laptop com cuidado e disse baixinho, tudo bem, eu espero. As palavras, calmas e firmes, estavam imbuídas de dignidade. Refletiam uma paciência que Cíntia não conseguia entender, mas que logo se tornaria um espelho da sua. À medida que o voo prosseguia, uma pergunta começou a se formar na mente de Cíntia. E se ele não for o problema? Mas eu, sem saber, Marcos havia acabado de plantar a semente de uma reviravolta que transformaria esse simples roubo em uma lição de vida pública e inesquecível para todos que o testemunhassem. Marcos Jefferson observou Cíntia continuar a servir os outros passageiros com sua arrogância gélida. Cada sorriso que ela dava aos outros acentuava o contraste com o tratamento que estava dispensando a ele. Marcos respirou fundo. Sabia que deveria manter a calma, mas era a hora de parar de deixar aquela injustiça passar em branco. Ele apertou o botão em seu assento para chamar o comissário de bordo. Alguns segundos depois, uma jovem comissária de bordo se aproximou. Senhor Jefferson, o que posso fazer por você? Ela perguntou educadamente. Marcos se levantou um pouco, com a voz contida, mas firme. Gostaria de entender por que não me serviram uma refeição completa.
Sou passageiro da classe executiva, assim como todos os outros. A jovem comissária de bordo olhou para Cynthia, que de repente pareceu um pouco inquieta. Vou cuidar disso imediatamente, respondeu ela antes de desaparecer em direção à parte traseira do avião. Poucos minutos depois, o gerente da cabine, um homem na casa dos 50 chamado Ricardo Lawson, apareceu. Seu rosto estava sério, mas seus olhos revelavam certo constrangimento. Ele olhou para Cynthia, que abaixou os olhos, incapaz de manter a máscara de superioridade. Senhora Harper, a senhora pode explicar por que o passageiro Jefferson não recebeu sua refeição? Perguntou Richard com firmeza. Cynthia gaguejou, procurando as palavras. Eu pensei, bem, é política. Richard franziu a testa. Política? Você atende todos os outros passageiros, mas recusa o Sr. Jefferson. Explique-se. Marcos, em silêncio, observava a cena com uma calma impressionante. A cada segundo que passava, a tensão na cabine aumentava. Os passageiros começavam a notar o confronto, alguns encarando Cynthia com uma mistura de surpresa e desaprovação. Cynthia, sentindo a pressão aumentando, tentou um sorriso nervoso. Eu não queria. Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. Richard Lawson balançou a cabeça. Corrigiremos isso imediatamente. Marcos, sem levantar a voz, simplesmente acrescentou. Obrigado. Eu só quero um tratamento justo, como qualquer outro passageiro. Naquele momento, Cynthia percebeu que sua tentativa de discriminar Marcos estava saindo pela culatra. Ela sentiu pela primeira vez a humilhação que logo marcaria aquele roubo, e seu comportamento imprudente. Enquanto o comissário Richard Lawson lidava calmamente com Cynthia, um murmúrio silencioso foi ouvido na frente da cabine. Um homem sentado na primeira fila observava a cena atentamente. William Carrington, um investidor influente e membro do conselho de administração da companhia aérea. William, acostumado a negócios e a conhecer figuras importantes, reconheceu imediatamente Marcus Jefferson. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Marcus Jefferson, murmurou para si mesmo. Curioso, ele fez um sinal para seu assistente e perguntou: quem é esse passageiro que está sendo tratado dessa forma? O assistente, observando o comportamento de Cynthia e a compostura impecável de Marcos, respondeu: é Marcus Jefferson, o CEO da Jefferson Technologies. Ele está na classe executiva, e a comissária de bordo está se recusando a atendê-lo adequadamente. William franziu a testa, visivelmente chocado. Como ela ousa, disse ele baixinho, mas alto o suficiente para que seu assistente entendesse a gravidade da situação. Enquanto isso, Marcos permaneceu em silêncio, mantendo a compostura. Ele havia notado o homem que o observava, mas ainda não sabia quem era. Sua atenção permanecia concentrada na situação imediata, a injustiça flagrante que estava sofrendo e como lidar com ela com dignidade. William, impressionado com a calma e a dignidade de Marcos diante da humilhação pública, tomou uma decisão instantânea. Levantou-se e aproximou-se do assento de Marcos. Sr. Jefferson, perguntou ele com uma voz cordial, mas firme. Sou William Carrington. Só queria ter certeza de que estava tudo bem. Marcos ergueu os olhos, surpreso, mas sorrindo educadamente. Sim, obrigado. É, um pequeno incidente, respondeu ele com humildade calculada. William balançou a cabeça. Entendo. Isso não é aceitável. Deixe que eu cuido disso. Naquele exato momento, Cynthia Harper sentiu uma onda de pânico crescer dentro de si. Percebeu que o passageiro que havia desacreditado não era apenas poderoso no mundo dos negócios, mas também uma figura capaz de influenciar diretamente sua carreira e reputação. A atitude calma e digna de Marcos atraiu uma testemunha que transformaria aquele incidente em uma lição pública para ela. Momentos após a chegada de William Carrington, Cynthia Harper foi chamada à parte traseira do avião pelo comissário de bordo, Richard Lawson. Seu passo era hesitante e ela sentia o coração bater mais rápido do que nunca. Instintivamente, ela sabia que algo havia mudado. Senhora Harper, começou Richard com firmeza, temos um problema sério. A senhora se recusou a servir uma refeição completa a um passageiro da classe executiva, e descobrimos que esse passageiro é Marcus Jefferson, um CEO renomado. Cynthia gaguejou, tentando se justificar. Eu pensei que não queria. Mas suas palavras soaram vazias. A situação estava completamente fora de seu controle. Naquele momento, William Carrington entrou de repente. Seu rosto normalmente impassível agora refletia uma determinação fria. Cynthia, disse ele calmamente, mas com autoridade, seu comportamento é inaceitável. Você julgou um passageiro com base em sua aparência. Isso não reflete os padrões da nossa empresa. Cynthia abaixou a cabeça, incapaz de encarar William.
Medo e humilhação se misturavam em sua mente. Ela entendia que sua arrogância e preconceito lhe custaram caro. Enquanto isso, Marcos permaneceu sentado, observando a cena com uma calma majestosa. Não disse nada, mas seu olhar simples transmitia uma dignidade que contrastava fortemente com o pânico de Cynthia. Os passageiros que acompanhavam o incidente atentamente começaram a murmurar entre si, alguns aplaudindo mentalmente a paciência e a compostura de Marcos. William continuou: corrigiremos esta situação imediatamente e tomaremos medidas disciplinares contra você. Aconselho você a reconsiderar como tratará seus passageiros no futuro. Cynthia, incapaz de responder, sentiu pela primeira vez a dura realidade de suas ações. A lição de Marcos, silenciosa mas poderosa, acabará de se materializar. Dignidade e calma diante da injustiça podem transformar a situação em uma reviravolta espetacular. À medida que o voo prosseguia, Cynthia percebeu que havia chegado ao fundo do poço com sua própria arrogância. Marcos, por sua vez, permaneceu calmo e sorridente, sabendo que sua paciência e conduta exemplar já haviam começado a dar frutos em uma forma silenciosa, porém implacável, de justiça. O avião se aproximava do seu destino, e a aparente calma na cabine contrastava fortemente com a agitação interior de Cynthia Harper. Todos os passageiros pareciam agora cientes da tensão que marcará o início do voo. Sussurros e olhares silenciosos convergiam para ela, criando uma atmosfera de julgamento silencioso, mas esmagador. Marcus Jefferson, sentado perto da janela, observava a cena com uma calma quase majestosa. Ele não havia levantado a voz nem gritado, mas sua dignidade impunha respeito. Os passageiros trocavam olhares de admiração, impressionados com sua paciência e autocontrole. Alguns tiravam fotos discretamente, cientes de que o momento viralizaria nas redes sociais. William Carrington, ainda sentado na frente, virou-se para o comissário de bordo. Certifique-se de que Cynthia entenda a seriedade de seu comportamento. Isso nunca mais deve acontecer. O rosto de Cynthia empalideceu enquanto as palavras ecoavam em sua cabeça. Ela sentia que sua carreira, sua imagem profissional e sua reputação estavam agora em perigo. Pela primeira vez, sentiu uma humildade forçada, uma lição que nem arrogância nem discriminação poderiam ter lhe ensinado antes. Marcos, sem dizer uma palavra, gesticulou discretamente para Richard Lawson trazer a refeição que lhe fora negada. Quando ele finalmente começou a comer, alguns passageiros aplaudiram baixinho, enquanto outros sussurraram sua admiração por sua dignidade. Cynthia permaneceu no fundo, observando em silêncio. O orgulho e a arrogância equivocados que a guiaram no início do voo haviam se transformado em vergonha e arrependimento. Ela percebeu que subestimar alguém com base na cor da pele ou na aparência não era apenas imoral, mas também poderia ter consequências irreversíveis. Marcos, por sua vez, terminou a refeição calmamente, sem dizer uma palavra a Cynthia. Mas sua mera presença, sua calma e sua paciência falaram mais alto do que qualquer confronto direto. A mensagem era clara: o respeito é conquistado, e aqueles que julgam pelas aparências sempre acabam aprendendo da maneira mais difícil. O avião mal havia pousado quando William Carrington convidou Marcus Jefferson para uma conversa particular na sala VIP do aeroporto. Marcus, sempre calmo e elegante, seguiu o homem influente sem dizer uma palavra. O salão estava silencioso, pontuado apenas pelo leve zumbido do ar-condicionado e pelo som distante dos aviões decolando. William se levantou e estendeu a mão para Marcus. Eu queria conhecê-lo pessoalmente. Testemunhei como você lidou com esta situação. Sua paciência e dignidade são impressionantes. Marcus deu um leve sorriso. Obrigado, Sr. Carrington. Só acho que o senhor deveria tratar os outros como gostaria de ser tratado. William assentiu, impressionado. Exatamente. E é por isso que gostaria de propor uma colaboração com você. Precisamos de pessoas como você para treinar nossa equipe e melhorar a experiência dos passageiros, para que nenhuma discriminação ocorra no futuro. Marcus ficou surpreso, mas não se intimidou. Ele sabia que oportunidades poderiam surgir das situações mais inesperadas. Estou interessado, respondeu. Mas quero ter certeza de que isso realmente sirva para criar uma mudança duradoura. William sorriu. É exatamente isso que buscamos. Sua influência e experiência podem transformar nossa empresa. Enquanto isso, Cynthia Harper, temporariamente suspensa e enfrentando as consequências de seu comportamento, começava a entender a magnitude de seu erro. Marcus, sem sequer se dirigir a ela diretamente, havia criado uma lição viva. Arrogância e racismo levam apenas à humilhação, enquanto dignidade e calma podem abrir portas inesperadas. Os passageiros que testemunharam o incidente não falavam mais apenas da injustiça inicial.
Agora falavam da integridade de Marcus Jefferson, um homem que, sem levantar a voz, transformará uma humilhação em oportunidade e lição universal. Esse roubo, que começou como uma simples injustiça, terminou com um profundo respeito e reconhecimento que mudaria permanentemente a carreira e a reputação de Marcus, e, ironicamente, marcaria Cynthia para sempre. Nos dias seguintes ao incidente, a notícia se espalhou rapidamente. Passageiros a bordo compartilharam suas histórias nas redes sociais e com a imprensa. Um vídeo gravado secretamente por um passageiro mostrava Cynthia Harper se recusando a servir Marcus Jefferson. O vídeo viralizou rapidamente. Cynthia, antes confiante em sua autoridade e comportamento, viu-se inundada de críticas. Mensagens choveram de todos os lados. Colegas, superiores e até mesmo o público em geral denunciaram sua atitude racista e condescendente. Sua carreira, que antes parecia estável, começou a vacilar. Marcus, por sua vez, observava a situação com majestosa calma. Ele nunca havia buscado vingança pessoal. No entanto, a consequência natural de sua paciência e dignidade tornou-se uma vingança indireta. Cynthia era agora o exemplo do que nunca deveria ser feito. Sua arrogância e racismo se voltaram contra ela. William Carrington, impressionado com o comportamento de Marcus, contatou imediatamente a gerência da companhia aérea para propor um programa de treinamento e conscientização sobre respeito e diversidade. Usando este voo como estudo de caso, Marcus concordou em colaborar não por vingança, mas para transformar um incidente humilhante em uma lição construtiva para todos. Cynthia, sentada em casa alguns dias depois, refletiu sobre o que acabará de acontecer. Lembrou-se da cena, das expressões nos rostos dos passageiros, da dignidade de Marcus e principalmente da maneira como William Carrington a confrontou. A vergonha e o arrependimento permaneceram. Ela percebeu tarde demais que julgar alguém com base na aparência ou na cor da pele poderia arruinar não apenas sua reputação, mas também sua carreira. A mensagem era clara: Marcus Jefferson não precisou gritar, ameaçar ou buscar vingança. Sua paciência, dignidade e calma foram suficientes para transformar a injustiça inicial em uma reviravolta espetacular. Para Cynthia, a lição foi amarga, mas inesquecível. Poucas semanas após o voo, a situação mudou drasticamente. Marcus Jefferson continuou suas viagens de negócios com a mesma elegância e calma, mas sua influência se estendeu muito além da empresa. A companhia aérea lançou um programa obrigatório de treinamento em diversidade e respeito, com Marcus como consultor sênior. Seu nome agora era associado à dignidade, paciência e integridade. Cynthia Harper, por sua vez, foi suspensa e recebeu uma advertência severa. O vídeo de seu comportamento humilhante continuou a circular nas redes sociais, lembrando a todos os passageiros e funcionários que preconceito e arrogância sempre têm um preço. Sua reputação profissional havia sido severamente prejudicada, e ela agora precisava reconstruir sua carreira, entendendo a gravidade de seus erros. Marcus, com toda a modéstia, continuou seu trabalho, mas sabia que um simples gesto de paciência e respeito poderia provocar uma mudança imensa. O que começara como uma humilhação pública tornará-se uma lição universal. Dignidade, humildade e calma sempre triunfam sobre a arrogância e a discriminação. Nos negócios como na vida, Marcus provou que o verdadeiro poder não reside na força ou na autoridade, mas na forma como se trata os outros. Todos os passageiros que testemunharam seu comportamento ficaram com a imagem de um homem que, sem uma palavra de vingança, transformou uma injustiça em uma oportunidade para todos. Enquanto o avião deixava a pista para outro voo, Marcus olhava pela janela, pensativo mas sereno. Ele sabia que respeito não pode ser imposto, deve ser conquistado. E para aqueles que julgam pelas aparências, a vida sempre tem uma maneira sutil, mas implacável, de fazer justiça. A lição era clara para todos. A arrogância e o racismo sempre acabam se voltando contra aqueles que os praticam, enquanto a calma, a paciência e a dignidade abrem portas inesperadas e deixam uma marca duradoura.